amigos, paz e bem, estamos começando mais um Milênio Espírita, respostas à razão e ao coração. Nosso convidado de hoje é membro do IPCE, que é o Instituto de Pesquisas em Ciência Espírita. E o tema do programa desta feita é pesquisa científica sobre a vida após a morte. Eduardo Lima, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela sua aquiescência. Vamos conversar sobre os temas aqui expostos. Eu que agradeço a presença aqui, o gentil convite, a generosidade do nosso amigo de movimento espírita, Nonato Albuquerque, né? Então, queria saudar o público primeiramente, saudar ao público e vamos conversar sim. Vamos lá, falar aqui sobre a ciência pesquisa a vida após a morte. Nonato, a questão é, a ciência, ela pode pesquisar qualquer coisa. O problema é que a maior parte da ciência é dedicada a estudos que não são sobre a vida após a morte. E isso tem justificativas boas, justificativas excelentes e algumas justificativas que são ruins. Por exemplo? Por exemplo, a gente tem que entender uma pergunta teórica. Nós temos que entender o que é ciência. Temos que entender o que torna uma pesquisa científica. O que torna uma pesquisa científica, Nonato, é o método. Então, de 300 anos para cá, a ciência ela conseguiu padrões metódicos, padrões metodológicos, que elas conseguem resolver problemas, conseguem repetir em laboratório. Então, o cientista, ele estabelece aquilo que alguns teóricos chamam de paradigma. E o que é que determina esse paradigma? Quais são os valores? São valores econômicos, são valores urgentes e são valores que já são cristalizados, valores que são tradicionais. Que estão intrínsecos até à cultura do povo. Exatamente, cultura do povo. Então, quando nós vamos estudar alguma coisa fora deste paradigma, Nonato, há uma imensa resistência. Então, 90% da empresa científica, ela já é dentro dos problemas tradicionais. Esses 90% estão ligados, provavelmente, à questão da religiosidade. Por ser religião, mas não, esse aspecto da religioso não tem nada a ver com a ciência? Não. Estão ligados a questões econômicas, por exemplo, aquilo que vai dar mais lucro. Estão ligados dentro do paradigma científico, dos paradigmas científicos, existem problemas suficientes para muitos séculos. Só que, de vez em quando acontecem problemas que fogem ao estabelecido. Problemas que nem a física, nem a química, nem a biologia explicaria. Então, esses problemas, os cientistas, eles simplesmente não se interessam, ou não querem, ou têm preconceito pelo aspecto cultural. E tem outras razões também que complicam. Então, quando o cientista ele vai estudar um fenômeno anômalo, por exemplo, Thomas Kuhn chama esses fenômenos de fenômenos anômalos, novamente, é bastante teórico. Os protocolos antigos, os protocolos tradicionais, Nonato, eles não servem. Então, se eu estou estudando uma doença, e essa doença, tudo aquilo que foi feito até então não responde, não aponta para uma solução, não aponta para uma cura, o cientista tem que começar do zero. E começar do zero mesmo. Então, é muito complicado, Poderia-se fazer, por exemplo, uma ligação de pesquisas feitas, por exemplo, no século XIX, por Richer, por Cesare Lombroso, que esses eram homens de ciência na Europa, que ficaram surpresos com os fenômenos, falando aqui fenômenos espíritas, e de repente eles passaram, Ciro Oliver Lodge, por exemplo, passaram a deixar um pouco os seus preconceitos para atenderem a um chamamento novo na visão da ciência. Exatamente. Né? A questão é que o cientista, uma das características da ciência, e que se não tiver isso, o cientista também não produz, é a curiosidade. Mas a questão é que existe uma coisa no ser humano chamada preconceito. E a ciência é uma atividade humana. E por mais que nós tentemos nos libertar dos nossos conceitos, dos nossos valores religiosos, quando a gente se dá conta de um fenômeno, a gente tem uma resistência. Isso é um dos problemas. O Thomas Kuhn, analisando Darwin, ele lembra uma frase do nosso naturalista. Ele falou o seguinte: olha, eu tenho certeza que a minha teoria está certa, mas provavelmente vai ser preciso uma nova geração
de estudiosos nascer para que essa teoria seja confirmada. Então, a questão arraigada, interfere na ciência, sim. Pois bem, esses estudiosos que vocês falou, eles se libertaram disso e foram em frente. Agora, aconteceu uma coisa que esses, por algumas razões que hoje eu desconfio quais são, mas hoje eu não afirmaria fortemente, essas pesquisas elas deram uma pausa. Então, para dar um exemplo, e isso causou uma dicotomia, isso causou uma separação entre aquilo que a ciência produz e aquilo que o espiritismo já sabe. Se nós reunirmos tudo aquilo que os cientistas, estudiosos de psi sabem hoje no planeta, eles vão dizer, não, o que é que vocês sabem sobre animismo, psi? Eles vão dizer, talvez exista psi. Então, enquanto nós que estudamos fora desse paradigma, estamos tentando alinhar, nós já estamos estudando coisas sobre a relação entre a mediunidade, o animismo, o perispírito. Esses cientistas, eles estão, talvez exista psi. Então, o objetivo da gente é tentar que essas pesquisas, né, sejam divulgadas, essas do século XIX e as contemporâneas. Pois é, eu fiquei curioso agora para saber quais são as pesquisas, essas recentes, atuais, que estão sendo feitas, já que você citou uma aí. Bom, agora eu vou cometer algumas injustiças, porque são muitas, né? Bom, pesquisar a vida após a morte, ou pesquisar os fenômenos, sejam eles psicografias, sejam eles curas mediúnicas, sejam eles aparições de espíritos, é uma coisa ainda muito incipiente no Brasil, uma coisa ainda extremamente... está no começo, porém a gente pode citar algumas coisas, né? Por exemplo, a Sônia Rinaldi, ela está há muito tempo, mais de 10 anos, estudando questão da transcomunicação. Então ela estava com os planos de levar isso para a academia, que é um dos critérios. Não basta a gente confirmar, a academia tem que aceitar. Bom, temos também o Clóvis Nunes, que é um ícone, conseguimos trazer ele para Fortaleza. Temos o psiquiatra, o Alexander Moreira. A tese dele foi para estudar uma questão da dissociação na psiquiatria, porque a psiquiatria alega, até hoje, que o médium tem determinadas características. Ele fez um doutorado sobre isso e falou, não. Então, essa questão não foi nem para provar se o médium é médium ou não. Médium, né? Mas aquilo que a psiquiatria acreditava não bate com a pesquisa dele. Então, outra questão, Nonato. Atualmente, temos o Haroldo Dutra, que é um jovem, novo juiz mineiro, que está fazendo uma pesquisa histórica sobre o livro do Paulo Estevam. Então, coisas que o Chico Xavier afirmou há 60 anos atrás... ele está historicamente confirmando. E é interessante, porque os céticos falam assim, não, todas as datas que Allan Kardec citou do apóstolo Paulo não batem com a historiografia. Ele descobriu que as datas que estão no livro Paulo Estevam batem com algumas descobertas recentes da própria historiografia. Então, por aí vai. Tem vários que eu poderia citar, inclusive cearense, depois a gente vai falar. Tem também a pesquisa, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado. Hoje em dia ele já deve ter defendido a tese do Alexandre Rocha, da Unicamp. Olha o que ele estudou, Nonato. Ele estudou a obra Parnassos de Além Túmulo de Chico Xavier. Ainda tu imagina o seguinte, faz de conta que eu, ou algum colega aqui do estúdio, ou o nosso querido amigo, consegue escrever que nem Machado de Assis. Você lê uns 2 livros de Machado de Assis e consegue escrever. Aí você lê um livro de Olavo Bilac, consegue imitar a poesia dele, a literatura. Pode ser um pastiche. Aí você lê mais um livro de Humberto de Campos, consegue ler, agora multiplica isso por 56. Aí você vai seguir o seguinte, o Chico Xavier, a conclusão dessa dissertação de mestrado, Chico Xavier, ele conseguiu a poética desses grandes autores de uma forma tal que hoje em dia nós estamos debatendo aqui ou não o quanto ele conseguiu. E a segunda conclusão dele, essas poesias ainda apontam
para os principais temas do Livro dos Espíritos. Então, eu pergunto a algum público presente, isso é possível que um ser humano consiga imitar o estilo literário poético de 56 autores? Pode até ser possível, mas tem uma explicação melhor em termos de teoria do conhecimento, uma explicação mais equilibrada, mais científica? Somente talvez o preconceito é que possa criar essa resistência em reconhecer. Você falou aí a questão da ciência. Sigmund Freud, que esteve atento também a uma pesquisa mediúnica, e teve que largar porque quando o próprio colega, o Carl Jung disse, vamos apresentar isso na academia, aí criou uma barreira enorme, que ele disse, não, isso aqui pode ficar entre nós, mas na academia pode tornar-se um assunto que não é da academia. Quer dizer, se ele tivesse continuado com a pesquisa, provavelmente estaríamos hoje bem mais adiantados. Mas você falou também da pesquisa no Ceará, que tem aqui no Ceará, e acho que o telespectador e o internauta devem ter ficado curioso aí para saber o que é que está se pesquisando aqui. Aqui no Ceará, olha, aqui no Ceará nós temos algumas... na UFC, na Universidade Federal do Ceará, tem uma disciplina chamada Ciência e Espiritualidade. E essa disciplina, existe um mestrado, existe um doutorado nessa linha de pesquisa. Então, assim, lá já foram apresentadas algumas teses de doutorado, como, por exemplo, da doutora Eliane, que é da AME, que buscou estudar a questão, como é que fica as teorias de Kardec, como é que fica a doutrina espírita na atualidade. Temos atualmente o Césio, lá do JEP, está fazendo o mestrado dele nessa área de doutrina espírita, estudando como é que está a questão do trabalhador espírita dentro do centro espírita. Né? É uma pesquisa científica, histórica, que o nosso querido Luciano Klein faz há mais de uma década, conseguiu descobrir que aqui no Ceará, vou falar depois... ele falou lá no simpósio, né? Pode revelar. Ele falou lá no simpósio que aqui no Ceará, antes de Kardec, alguns cearenses já estavam pesquisando as mesas girantes. Depois ele vai falar com mais propriedade, que eu não quero estragar a surpresa, as pesquisas dele aqui. Enfim. Um historiador como o Luciano Klein, que é nosso convidado, vou até provocá-lo. Ei, Luciano, você que assiste o nosso programa, está na hora de sentar também aqui, para vir revelar, fazer essas revelações que são de interesse internacional até já. Aqui o Eduardo está falando que antes de Kardec já se tinha pesquisa de fenômenos mediúnicos aqui. Então, estou cobrando aqui do Luciano. Aqui no Ceará temos o Maurício Mendonça, que é lá do PSEC, ele durante mais de 15 anos, ele pesquisou o tema da regressão de memória, que é um tema polêmico, inclusive no movimento espírita, fez pesquisa, escreveu, publicou. Então, é aquela questão, tudo isso que a gente está falando no Brasil, falei pouca coisa ainda, infelizmente é pouco. Quantas teses de doutorado, quantas dissertações de mestrado a obra de Chico Xavier mereceria? Então... Saindo desse terreno da pesquisa em torno das comunicações, e uma pergunta que desde o início do programa o telespectador deve estar interessado, afinal de contas, a ciência já comprova a vida após a morte? A ciência que falamos não é a ciência espírita, a ciência convencional. Agora é o seguinte, eu vou falar por mim, eu acho lá no IPC é mais ou menos consenso que eu vou falar. Bom, o que acontece é o seguinte, novamente uma pergunta muito teórica, a gente tem que entender o que é ciência. A ciência é um processo lento, e tem que ser, porque se não for lento não é ciência. Ciência é um processo lento, é um processo prudente, e o teórico meu predileto é o Thomas Kuhn. E para o Thomas Kuhn, o paradigma ser quebrado, Nonato, é uma coisa complicadíssima, porque não é uma pesquisa, um pesquisador. Que vai afirmar uma realidade. São várias pesquisas em várias áreas que, unidas, as conclusões dessas pesquisas vão apontar uma nova realidade, substituindo o paradigma anterior. Então, por exemplo, eu vou responder a tua pergunta, mas para se afirmar que a vida após a morte cientificamente está comprovada, seria preciso que as pesquisas de AQM fossem suficientemente, de uma quantidade tal,
e aceitas pela academia. Seria preciso que as pesquisas sobre mediunidade já estivessem numa quantidade também suficientemente, inclusive quando eu digo aceitas, não é em quantidade. Repito, método, qualidade. Um cientista falar, isso foi feito através de uma metodologia científica. Então, pesquisa sobre EQM, pesquisa sobre lembranças espontâneas de reencarnações. Deixa eu falar aqui para o telespectador que experiência de quase morte, essa sigla que ele falou aí, que muitas vezes não tem o hábito de conhecer. Mas eu ainda vou... Eu vou responder a tua pergunta, então. Eu insisti, cadê minha resposta? Porque é o seguinte, na minha opinião, eu diria que nós temos indícios suficientes para que a vida após a morte possa ser considerada enquanto evidência. Kardec, então, ele fez pesquisa científica? Olha, só perguntas fáceis, né? É o seguinte, você está perguntando a mesma coisa, o seguinte, um pesquisador de 1857, século retrasado, 19, você está perguntando o seguinte, Kardec pode ser atual? Kardec fez pesquisa científica? Eu estudei um teórico brasileiro, epistemólogo, físico, Silvio Chibene, que ele é muito bom em filosofia da ciência, e ele estudou Kardec, ele acredita que Kardec fez pesquisa científica, e eu estou convencido que aquilo que Kardec fez merece, sim, ser chamado de pesquisa científica. Porque ele adotou um método científico. Adotou um método, e diria mais, eu concluí que o método de Kardec estava muito à frente de seu tempo. E segundo, Kardec, porque falar de Kardec é um programa todo, vários. Então, Kardec, ele não só estava à frente, ele estava à frente de seu tempo, Nonato, porque ele percebeu por várias razões, a necessidade de criar novos protocolos, novos métodos. Ele utilizou o que tinha de melhor na época em termos de todas as ferramentas que a ciência podia utilizar, crítica textual, uma hermenêutica bem feita, trabalhar com a fonte, avaliar. Então, aquilo que a tradução, Kardec utilizou o que tinha de melhor em termos de traduções, quando ele ia escrever. O que é que tem de melhor hoje em termos de tradução da Bíblia? Então, fora isso, ele percebeu genialmente, de forma brilhante, ele percebeu que aquilo que a ciência da época dava para ele utilizou, mas ainda percebeu as limitações. E foi além. Então, ele fez tudo aquilo que um cientista deve fazer quando está diante de um fenômeno anômalo, de um fenômeno novo. Essas pesquisas de Kardec, você poderia classificar como elas são atuais ainda? São muito atuais. Porque, dando exemplo, um cientista, quando ele está diante de um fenômeno, que os métodos tradicionais da química, da física, da biologia, da psicologia, que na época dele ainda nem, não respondem, o que é que um cientista tem que fazer? Criar novos métodos. Kardec, duas coisas, tanto ele criou novos métodos que deram conta das demandas teórico-metodológicas que ele tinha, como ele também utilizou o que havia de melhor cientificamente na época dele. Observar, testar, um forte apelo à razão. A ciência tem que ter isso. Tem que ser racional. Então, ele conseguiu criar uma metodologia tal, uma abordagem tal, através de várias perspectivas teórico-metodológicas, que quando você estuda Kardec, compreende o quão bem feito ele fez, e quando você estuda Kardec e compreende o quão bem feito ele fez o trabalho dele, diante da necessidade de se criar novos métodos, eu acho que é possível sim afirmar que Kardec é atual. Interessante que dessa trilogia, dessa tríade da doutrina de ciência, religião e filosofia, Kardec começou pela ciência. Depois é que vem a religião. Mas é que está a compreensão do que é ciência, Nonato. A pós-modernidade, através de argumentos sofisticados, tenta nos convencer, conseguiu convencer a maioria que o mundo não está evoluindo, Mas as coisas estão evoluindo. Por mais que essa bagunça, tem um livro dos espíritos, tem uma metáfora, Allan Kardec, ele raramente aceitava uma resposta dos espíritos de forma passiva. Ele questionava e às vezes ele passava 4, 5 perguntas questionando até esgotar. Teve casos que o espírito falou, olha,
E isso você não vai entender, como é o caso da pergunta número 1, né? Lá, mas enfim. A questão da... Cita aqui para orientação e ilustração a pergunta número 1 do livro dos Espíritos. O que é Deus, né? O que é Deus? Aí, o que é Deus? Inteligência suprema de todas as coisas. Não estou satisfeito, não. Fale mais. Olha, se eu disser que Deus é extremamente bondoso, caridoso, perdoa sempre, é bom, olha, para os seus padrões humanos, é bom. Não, mas eu não estou satisfeito. Fale mais. Lá pela pergunta número 5, 6... Não vai ser nesse seu planetinha aí pequenininho que tu vai querer entender. E era Allan Kardec, né? Então, com relação à evolução da ciência. Então, a ciência, essa questão da ciência e religião, porque também não existe consenso sobre o que seja ciência. Alguns teóricos são mais rigorosos. Inclusive, tiram da ciência a psicologia, a história, a filosofia, mas eu gosto dos teóricos mais moderados, né? Deixando somente o que é exato. O que é exato. Alguns teóricos falam de ciências duras. Então, o que acontece é o seguinte, Donato. O mundo está evoluindo. Aquilo que, sei lá, 150 anos atrás tinha uma abordagem religiosa, hoje nós tratamos como científico. Então, o que é que diferencia ciência e religião? Essa eu vou deixar para o público pensar. Nós estamos com o Eduardo Lima, que ele é membro do IPCE, que é o Instituto de Pesquisas em Ciência Espírita, e aqui eu coloco já a questão seguinte, que é o que vem a ser o IPCE, quais os objetivos, o que é que ele está fundamentando nesse momento? O IPCE é um Instituto de Pesquisa em Ciências Espíritas que foi fundado um pouco mais de 10 anos atrás. Então, Instituto de Pesquisa em Ciências Espíritas, né? Então, o objetivo do IPCE. O IPCE, ele busca suprir uma carência que nós encontramos tanto no meio acadêmico como na comunidade espírita, que é divulgar, objetivo 1, divulgar o que existe de pesquisas que mereça ser chamado de científica. Porque nós temos livros espíritas que nós sabemos que são verdadeiros, mas que a comunidade científica não aceita enquanto científica. Nós temos livros espíritas que a comunidade científica, se lês, já aceitaria. Esse livro aqui, posso não concordar com as conclusões. Porém, esse livro foi feito de forma acadêmica, científica. Então, nosso objetivo é divulgar para a comunidade acadêmica que existem livros que merecem ser chamados de científicos. E sem preconceito. Se o livro foi escrito pelo um bandista, isso não importa. O livro, a metodologia. E divulgar para a doutrina espírita, por sua vez, aquilo que a ciência tem, que já confirma ou não alguns princípios que Kardec lá, 1857, começou a estabelecer. Então, divulgar, dar a nossa pequena contribuição, trazer para Fortaleza essas pesquisas, tentar trazer as pessoas que estão trabalhando atualmente. Esse grupo se reúne frequentemente? Esse grupo ele é cada vez mais virtual e funciona assim. Então funciona 24 Funciona assim. Olha, a internet é um instrumento fantástico. Nós fazemos reuniões de forma virtual, trocamos e-mails e de vez em quando a gente se encontra uma vez por mês, uma vez a cada. Vai ter um congresso. Para matar as saudades da convivência. Ver como é que nós estamos pessoalmente. Nós estamos tão ligados à internet que muitas vezes, para matar as saudades da convivência, a gente precisa se encontrar de qualquer jeito. Nós vamos agora nós vamos ter uma sede. Foi nos oferecido uma sede ali próximo ao Shopping Parangaba, nós estamos vendo isso, né? Precisamos de uma sede, enfim, e temos uns planos, aí depois a gente fala. Quem sabe colocar um museu com exposição desses trabalhos, né? E que possam realmente, os centros também, possam convidar aos integrantes para que eles possam dizer o que de atual existe na pesquisa. O próximo simpósio da gente vai ser daqui a 11 meses, né? Nós pretendemos fazer anual. Então, assim, nesses 11 meses, nós estamos tentando divulgar, formar um público, divulgar as experiências, né? Divulgar teses de doutorado. E nós temos instrumentos, né? Na internet. Nós temos, né, o Facebook do IPCE, nós temos o Google. IPCE, né? Instituto de Pesquisa em Ciência Espírita. Pronto. Sem conta, IPCE. Coloca no Google, você chega lá.
Outra coisa, para encerrar aqui, nosso tema pesquisa científica sobre a vida após a morte, o que é que pode significar para a humanidade essa pesquisa? Eu acho que é a pergunta que é importante saber, porque muitas vezes a pessoa diz, estão pesquisando para quê? Imagina o seguinte, o que significou para a humanidade em 1500, a partir de 1500, a descoberta dos novos continentes, América do Sul, América do Norte. Agora imagina quando um cientista falar, olha, a reencarnação, a maior parte da comunidade acadêmica está afirmando que cientificamente a reencarnação está comprovada. As implicações éticas. Pô, se existe reencarnação, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, as implicações da medicina. Se um médico sabe que existe vida após a morte, eu não tenho que tratar essa matéria grosseira. As implicações para a psicologia, não tem só o Freud, Jung, com as suas teorias. É preciso agora buscar aquilo que vem das reencarnações passadas, as implicações para a física, para a química, para a matemática, enfim, um novo universo vai se abrir e vai mudar tudo. E de forma grande, de forma intensa, né? Ok, que boa essa expectativa, que seja de todos nós, para que o mundo melhore cada vez mais. Dá tempo mandar um beijo? Dá, aproveite. Mandar um beijo para minha filha que está vendo, Eduarda, Maria Eduarda, mandar um beijo para o meu filho, João Mateus, mandar um beijo para minha esposa, Helena. Oi, Maria. Oi, Mateus. Oi, Helena. E com esse abraço também que o Eduardo está mandando, a gente está se despedindo de você por enquanto, que no próximo encontro nós temos mais assuntos ligados ao Milênio Espírita.